Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos contar um dos casos mais aterradores de toda a história. Você já ouviu falar de um senhor chamado Joseph Fritzl? É este caso que nós vamos contar neste vídeo, beleza? Então se prepare que a história é realmente muito difícil de engolir, justamente pelo fato que ele é um ser totalmente aterrador, um cara que fez uma das coisas mais terríveis de todos os tempos e pra mim é um grande psicopata, beleza? Roda a vinheta. Para quem não sabe, este caso específico é mais conhecido como o Monstro de Hamstetten, na Áustria. Este caso que eu vou contar aqui, vocês vão ficar bem enojados justamente pelo fato que esta pessoa conseguiu ter filhos com a própria filha e tomou algumas ações que são totalmente impossíveis de engolir. Então eu vou detalhar aqui cada caso dessa história totalmente assustadora. Eu acabei vendo um documentário e decidi colocar aqui no nosso canal, beleza? Bom, no dia 9 de abril de 1935, na cidade pequena de Hamstetten, que fica na Áustria, seria o local de nascimento de uma das pessoas mais aterradoras de todos os tempos, se comparada até mesmo com Hitler. Seu nome, Joseph Fritzl. Mas o mundo iria conhecê-lo como o Monstro de Hamstetten. Bom, o seu pai foi morto durante a Segunda Guerra Mundial e ele teve uma infância pouco comum. Justamente porque durante o período da pós-guerra, todos os países estavam em processo de recuperação das suas economias. E muitos desses países estavam devastados por causa da Alemanha nazista. E a Áustria, que foi um berço de Hitler, também estava totalmente destruída e estava passando por um processo de construção. E foi nesse período que o Sr. Joseph Fritzl acabou passando toda a sua infância e adolescência. Nascido em 9 de abril de 1935, em Amstetten, na Áustria, Joseph Fritzl cresceu como filho único, vivendo apenas com sua mãe. Seu pai lutou como soldado durante a Segunda Guerra Mundial e foi morto em ação em 1944. Então, durante todo este período, ele passou boa parte da sua criação através da sua mãe. Então, tendo uma adolescência bastante conturbada justamente por causa deste período pós-guerra, e já com seus 21 anos ele decidiu se casar com uma senhora chamada Rosemary. E com esta moça ele chegou a ter seus 7 filhos, 5 meninas e 2 meninos, incluindo uma de suas filhas chamada Elisabeth Fritzl, que eu vou colocar a história dela posteriormente no vídeo. Em 1956, com 21 anos, Fritzl casou-se com Rosemary, de 17 anos. Tiveram 2 filhos e 5 filhas, incluindo Elisabeth, que nasceu em 1966. E desde jovem, o Sr. Fritzl, ele tinha uma aparência um pouco diferente e gostos totalmente invioláveis, pois ele tinha características de violência sexual. Pois já no ano de 1967, ele acabou atacando uma jovem enfermeira e tentou estuprá-la. E também tentou fazer com que ela fosse refém através do uso de uma faca. E ele ameaçou diversas vezes se ela não fizesse o ato com ele, obrigando a ela a realizar isso e estuprá-la. Joseph foi condenado por estupro e cumpriu pena de 18 meses por invadir a casa de uma enfermeira enquanto seu marido estava fora. Ele a estuprou, mantendo uma faca em sua garganta, ameaçando matá-la caso ela gritasse. E por incrível que pareça, por causa desse crime que ele cometeu, ele cumpriu somente 18 meses de pena numa prisão comum. Agora nós vamos piorar ainda mais a história. Já no ano de 1977, o Sr. Joseph ele começou a praticar alguns abusos sexuais contra a sua própria filha, que na época tinha apenas 11 anos de idade. E quando a sua filha completou seus 15 anos, ela se matriculou em um curso para fazer uma espécie de trabalho para se tornar uma garçonete. Bom, para quem não sabe, no ano de 1983, ela decide fugir de casa,
justamente por esses abusos que o pai cometia. Porém, durante 3 semanas, a polícia ia até o percalço dela e a encontrou. E muitos não acreditavam nos relatos que ela dizia, justamente por ter fugido de casa com um companheiro de trabalho e tentar uma vida fora do seu lar. Apesar disso, ela retornou para casa e os abusos continuaram. Estima-se que por volta de 1977, Joseph Fritzl começou a abusar sexualmente de sua própria filha Elizabeth. A menina, aos 15 anos, depois de completar a escolaridade obrigatória naquela localidade, iniciou um curso para se tornar garçonete. Em janeiro de 1983, devido aos abusos, a menina fugiu de casa e foi se esconder em Viena com um amigo de trabalho. Ela foi encontrada pela polícia dentro de 3 semanas e voltou para seus pais. Bom, no dia 29 de agosto de 1984, o Sr. Joseph Fritzl, ele decide atrair a sua própria filha com a velha desculpa que iria arrumar uma porta. Porém, na verdade, este local ele iria usar como uma espécie de cativeiro para prender a própria filha. Bom, durante esse procedimento ele segurou a porta enquanto ela parafusava este ambiente. E durante esse procedimento o próprio pai, ele colocou uma espécie de éter e um pano e colocou na boca da sua filha até que ela pudesse desmaiar. E ele colocou a sua própria filha neste ambiente que era abaixo da casa. Então foi um ambiente que ele mesmo construiu sem o conhecimento de todos da sua família. Apesar disso, a sua mãe, chamada Rosemary, ficou bastante preocupada com a própria filha e decidiu chamar a polícia, pois ela imaginou que a Elizabeth havia fugido novamente. E após algumas semanas do desaparecimento da própria filha, o Sr. Joseph ele decidiu entregar uma carta com a letra da filha com um selo de uma outra cidade, na qual ela dizia que estava hospedada na casa de um amigo e que estava cansada de viver ali. E nessa carta ela pedia que os familiares não procurassem mais ela e que ela supostamente deixaria o país para tentar viver a sua vida fora dali. Porém, o Sr. Joseph ele deixou bem claro que possivelmente a sua filha teria feito parte de alguma seita religiosa ou até mesmo teria virado uma prostituta na Holanda. Sem saber da situação, após o desaparecimento de Elizabeth, sua mãe entrou em contato com a polícia, no Departamento de Pessoas Desaparecidas. Quase um mês depois, Joseph Fritzl entregou uma carta à polícia. Na carta, que tinha selo de outra cidade, Elizabeth dizia que estava cansada de viver com sua família e que estava hospedada com um amigo. Ela ainda dizia aos pais para não procurar por ela, ou deixaria o país. Joseph disse ainda à polícia que provavelmente ela havia se juntado a alguma seita religiosa. Porém, durante todo esse período ela estava logo abaixo da casa e era altamente abusada e estuprada pelo seu próprio pai, basicamente várias vezes por semana. Esse cara é realmente um monstro. Bom, nos primeiros dias, a própria Elizabeth, ela batia, arranhava, gritava durante todo este ambiente e pedia várias vezes socorro, porém ninguém escutava os seus gritos. Pois apesar desse ambiente ser uma espécie de um quarto, ele era escuro e úmido. E ela passou cerca de mais de 20 anos neste lugar. Enquanto isso, Elizabeth sofria presa no porão. Em seus primeiros dias, ela batia na parede e arranhava o teto, gritando por socorro. Porém, o porão já estava preparado para ser um cativeiro, e ninguém a escutava. Pois ela estava sendo prisioneira pelo seu próprio pai em sua própria casa. E por incrível que pareça, ela passava poucas vezes do dia ter acesso a um pouco de luz. Ou seja, ela começou a ficar bem pálida durante esse período. Eu vou colocar algumas fotos de como era esta casa para que vocês possam ver como era o ambiente. Bom, no decorrer desses 24 anos, este monstro que ela é considerado como um pai, ele a visitava para trazer comida, mantimentos e algumas roupas. E no decorrer dessas visitas, ele a estuprava constantemente. E por incrível que pareça,
ela começou a ter filhos com o próprio pai. E ela deu à luz a 7 filhos. Entre um deles acabou morrendo durante o parto. E após esse parto, ele decidiu pegar 3 crianças e montar uma espécie de um plano. Ele fazia com que a própria filha fizesse uma carta, deixando esses seus filhos com a própria família dele. O que acontecia? A filha dele tinha um filho com ele e escrevia uma carta dizendo para que eles cuidassem desse filho. Aí que criava essa suposta história que realmente a filha poderia ter virado uma prostituta fora do país e teria tido filhos de algumas relações e entregado aos próprios pais. E por incrível que pareça, a mãe acabou acreditando nisso e começou a cuidar dos seus supostos netos. E durante esse percalço, 3 crianças foram entregues na própria casa e cuidados como filhos. E um dos casos mais incríveis é que as crianças realmente se pareciam com o Sr. Joseph. E por incrível que pareça, as próprias autoridades, ao verem que essas crianças eram entregues, confiaram à família a criação deles. Ao longo de 24 anos, as atrocidades continuavam. Fritzl a visitava no porão a cada 3 dias em média, para trazer comida e outros suprimentos. Nessas mesmas visitas, ele a estuprava frequentemente. Estupros esses que fizeram com que Elizabeth desse à luz a 7 filhos durante o seu cativeiro. Então, no ano de 1994, o Sr. Joseph ele decidiu ampliar esse cativeiro. Então ele decidiu colocar uma espécie de televisão e outras coisas que fossem melhores para a criação dos seus próprios filhos. E tinham TV, rádio, videocassete, alguns livros, roupas. E ele próprio ensinou eles a ler e a escrever. Agora, uma das coisas mais bizarras que vocês já vão ver. Quando ele tentava ter novas relações sexuais com a própria filha e ela negava, ele simplesmente desligava a energia do local e deixava eles passando fome. Olha só como o cara é doentio. Porém, às vezes, Fritzl desligava as luzes ou se recusava a entregar comida como forma de punição por Elizabeth se recusar a ter relações sexuais. Então, durante todo esse período, ele mantinha uma vida altamente e totalmente diferente das pessoas. As pessoas consideravam ele como uma pessoa comum, porque ele trabalhava como uma espécie de engenheiro, tinha alguns projetos, ele viajava com alguns amigos, mantinha uma vida totalmente comum e ninguém desconfiava do que estava acontecendo ali. Até mesmo a sua mulher jamais imaginou que ele poderia ser capaz de fazer tal feito. Tanto que se vocês forem assistir esse documentário na Netflix, ele é legendado e mostra muito mais detalhes sobre este curioso caso. Inclusive, alguns amigos do Sr. Joseph jamais conseguiram acreditar que ele seria capaz de fazer tamanhas atrocidades com seus próprios filhos. Bom, no dia 19 de abril de 2008, uma das suas filhas mais velhas, ela acabou desmaiando nesse suposto porão. E o Sr. Joseph ele decidiu levar ela diretamente ao hospital. E ele decidiu chamar uma ambulância para carregar a sua própria filha até o hospital para que eles pudessem analisá-la. E mesmo apesar disso, deste plano mirabolante dele, a própria filha acabou entregando o pai. E que ela deixou bem claro que estava presa em um cativeiro. Então os médicos eles avisaram prontamente as autoridades que acabaram prendendo o Sr. Joseph. E após esses acontecimentos, eles decidiram reabrir o caso do desaparecimento da Elizabeth. E para sua defesa, o Sr. Joseph deixou bem claro que a sua própria filha havia se juntado a uma seita religiosa. Só que um dos próprios policiais ele acabou desconfiando dessa suposta seita, pois ele não tinha qualquer tipo de informação da existência de uma seita próxima dali. Inclusive, como era um prédio muito grande, existiam muitos inquilinos. E alguns deles tinham até mesmo cachorros. E por incrível que pareça, um deles, ele tinha um cachorro que ficava vasculhando durante o terreno, como se estivesse querendo cavucar alguma coisa, que tinha alguma coisa se movimentando embaixo da terra. Porém, ninguém tomou parte disso para saber o que realmente estava acontecendo ali embaixo. Em 19 de abril de 2008, Kirsten, o filho mais velho de Elizabeth, desmaiou. Joseph Fritzl então concordou em procurar um médico. Elizabeth ajudou a levantar Kirsten e viu o mundo exterior pela primeira vez em 24 anos. Após isso, Joseph a forçou a voltar para o porão. Foi levado de ambulância para o hospital local e em estado grave com risco de morte.
Lá, ele contou aos médicos o que acontecia. A equipe médica alertou a polícia em 21 de abril, que então reabriu o caso do desaparecimento de Elizabeth. Mais uma vez, Joseph Fritzl repetiu a história de que Elizabeth estaria em uma seita e apresentou o que ele dizia ser a carta mais recente dela, com data de janeiro de 2008. Bom, após todo esse contexto, a polícia realmente conseguiu prender o Sr. Joseph e todos os seus filhos que estavam presos neste porão. E mesmo depois de todo esse desaparecimento, o Sr. Joseph ele mentiu para a própria esposa, falando que a sua filha Elizabeth tinha retornado para ver os seus filhos no hospital. Só que mais uma vez essa história jamais colou e ele foi preso e foi através disso feito um julgamento. E este caso veio à tona e virou um grande reboliço na mídia do mundo inteiro. E foi um dos casos mais aterradores apresentados até o momento. Após o depoimento da filha, chamada Elizabeth, o Sr. Joseph ele foi preso justamente para que a sua integridade física fosse preservada. Até mesmo a princípio a filha não queria contar todas as atrocidades que ocorreram ali. E ela só resolveu falar quando a polícia garantiu que o seu pai estava preso e que não iria mais incomodá-la. E no decorrer dessas 2 horas seguintes, os policiais ouviram histórias totalmente aterradoras e bizarras. Pois durante um período de 24 anos, ela acabou se tornando uma escrava do próprio pai, sendo abusada, estuprada e obrigada a fazer coisas que ela jamais quis fazer com o próprio pai. A partir daí, o Sr. Joseph foi preso e condenado justamente por praticar crimes como incesto, estupro, cárcere privado, homicídio por negligência. Após isso, durante as próximas 2 horas, ela contou a história de seus 24 anos em cativeiro. Joseph Fritzl foi preso por suspeita de crimes graves contra os membros da família, enfrentando possíveis acusações de cárcere privado, estupro, homicídio por negligência e incesto. Então, no dia 28 de abril de 2008, o Sr. Joseph ele decidiu ir até o tribunal e confessar boa parte dos seus crimes. E na prisão ele declarou como foi que ele construiu essa espécie de cárcere, explicando que a porta de acesso era uma espécie de um ambiente de aço que só abria com a sua senha disponível. E que por essa razão a sua esposa jamais teve qualquer contato com esses supostos filhos da sua própria filha. E na tentativa dele ganhar alguma espécie de perdão ou de redução da sua pena, ele disse que a própria filha foi conivente com todos os acontecimentos que ele fez na sua própria casa. Então, no dia 19 de março de 2009, ele foi condenado a 2 prisões perpétuas. E durante esse julgamento, ele alegou que estava arrependido de todos os atos que fez, mas mesmo assim ele não conseguiu de qualquer maneira uma redução da sua pena, que por incrível que pareça, foi cumprida em um hospital psiquiátrico na prisão de Mittelstein, que fica em Viena. E mesmo assim, apesar de todas as suas atrocidades, após 15 anos de cumprir a sua pena, com seus 88 anos, ele pode tentar pedir o regime de condicional. E o mais aterrador, os seus filhos até hoje passam por uma espécie de tratamento psicológico. E a própria Elizabeth tem que esconder a sua identidade justamente porque inúmeros repórteres querem ir atrás dessa história justamente para fazer fama e dinheiro com a sua imagem e com a sua história, com o seu depoimento do que o seu próprio pai fez com ela. Mesmo eles fazendo uma espécie de um grande tratamento psicológico, e por eles terem uma certa sensibilidade com relação à luz do dia, porque imagina você passar 24 anos sem ter acesso à luz do sol, o seu corpo não estará acostumado para ir diretamente nesse ambiente. E o mais incrível, até hoje eles passam por um grande esquema de proteção policial. Joseph Fritzl ainda tentou alegar que tudo era consensual. Em 19 de março de 2009, Joseph Fritzl foi condenado à prisão perpétua. Elizabeth e seus filhos recebem tratamento psicológico e outros tratamentos médicos por não suportarem a luz do dia depois de tantos anos em cativeiro. Eles ainda vivem sob proteção policial. Agora, um dos casos mais aterradores que eu li sobre este ser, o Sr. Joseph, quando a filha dele teve os gêmeos, um deles acabou tendo problema durante o parto. E o que ele fez? Um dos filhos morreu. Ele simplesmente incinerou um dos filhos
numa espécie de forno que é utilizado para esquentar a casa. Ele incinerou o filho e jogou as cinzas no jardim da casa, como se nada tivesse acontecido. E durante este período, ele teve basicamente uma vida dupla, sendo que ele já foi filmado várias vezes se divertindo com amigos, como se nada tivesse acontecido, para vocês verem a mente doentia de uma pessoa como esta. E muitos ainda tratam que esse tipo de pessoa é louco. Como que a ciência explica uma mente desse tipo ser louco? Porque até mesmo um louco não é capaz de fazer uma coisa dessas, principalmente com os próprios filhos. Bom, gente, eu já apresentei inúmeros casos aqui de realmente pessoas totalmente psicopatas, mas esse caso específico foi um dos piores que eu já tentei apresentar aqui no canal, justamente pelo nível de atrocidade que ele cometeu, justamente com a própria filha, e ter um filho com a própria filha é algo totalmente inimaginável. Então, pra mim, no meu ver, esse tipo de pessoa merecia a pena de morte, porque a pessoa viver justamente para acabar com a vida dos próprios filhos é algo, pra mim, é inimaginável. Então, este caso específico, aí, quando eu vi o documentário, eu decidi fazer esse vídeo para que pudesse apresentar sobre essa história. É algo bem horrível da gente conhecer, mas eu decidi colocar aqui no canal justamente para que as pessoas se informem um pouco mais sobre esse tipo de psicopatia. Beleza? Bom, gente, um vídeo bem pesado. Mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. É uma história bem triste, bem aterradora. Eu sempre tento trazer aqui o máximo de informações sobre esses tipos de tema. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreva para receber as nossas atualizações. Se você tem alguma sugestão de tema para que a gente aborde no canal, escreva para mim, quem sabe a gente não faça um futuro vídeo aí, beleza? Que seja um pouco mais alegre e que não tenha uma história tão horrível como essa, beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Obrigado, valeu!